Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 1 a 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Um de nossos maiores anseios nesse mundo é ter uma vida mansa e tranquila. Nos países democráticos, geralmente o voto é canalizado para aquele que melhor promete boa educação, saúde para todos, assistência social aos de vulnerabilidade social, economia pujante com pleno emprego. Quem oferece tais coisas se propõe governar em prol do povo e do bem comum. Nesse cenário é possível viver com toda piedade e respeito. Na prática, o que temos visto é algo diferente deste quadro que pintamos. O profeta Abacuque já antevira dias como este, porque nos seus dias passara pela mesma situação. Abacuque capítulo 1, o versículo 2 a 4. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão sempre diante de mim. A contenda e o litígio se suscita, por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Esta visão do profeta não retrata o nosso noticiário diário? A violência não está aumentando? A opressão não é maior cada dia? A educação não deixa a desejar? O sistema de saúde não entrou em colapso? Os vulneráveis não estão desassistidos? O desemprego não aumenta? Sim, tudo isso acontece. E por quê? A primeira razão decorre de buscarmos solução onde ela não existe. Confiamos no homem e não buscamos a Deus. Está lembrado que a sociedade, como a conhecemos, começou fora da presença de Deus? Está lembrado que as primeiras nações se rebelaram contra o plano divino, edificando a Torre de Babel? Está lembrado que Deus escolheu Israel para si, mas eles se enredaram na idolatria? Está lembrado que Deus é soberano em toda a terra e que toda a terra lhe pertence? Está lembrado que Deus usa de homens para corrigir homens e nações para corrigir nações? Ouça, está em Provérbios capítulo 2, o versículo 11. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, o Senhor, segundo o seu querer, o querer do Senhor, o inclina, isto é, inclina o coração do rei para onde o Senhor desejar. É por esta razão que o apóstolo Paulo declara que se queremos um governo que nos dê vida tranquila e mansa, temos de ter um querer e fazer uma coisa. Nós devemos querer a salvação de todos os homens e demonstramos o nosso querer levando a eles o Evangelho. Por outro lado, precisamos orar a Deus, colocando diante dele todos os homens, os governantes e todos os revestidos de autoridade. É nesta condição que Deus moverá o governo em direção a políticas públicas justas, criando condições para a prosperidade. Não é o voto que nos dá vida tranquila e mansa. O voto é a nossa obrigação como cidadão e devemos bem escolher.
O que de fato muda a realidade é a nossa intercessão. Entenda uma coisa: muitos desejam que um presidente seja um homem de Deus. Ok. Agora calcule o seguinte: um presidente da República tem diante de si em torno de 100 mil cargos comissionados para escolher pessoas abalizadas para colocar nesses cargos. Essas pessoas estão com pessoas debaixo da sua autoridade e todas elas precisam caminhar em direção ao bem comum. O voto em tão somente um homem não é capaz de mover todos estes em direção aos propósitos de Deus. Somente o Senhor, que é soberano sobre todos, poderá fazer com que os governantes se movam em direção à justiça social. Lembre-se, quando Deus quis libertar Israel do cativeiro e levá-lo de volta a Jerusalém para reconstruir a cidade, Deus levantou um homem chamado Ciro, do Império Medo-Persa, que derrubou o Império Babilônico e fez com que editasse um edito real para que Israel pudesse voltar a Jerusalém e reedificar Jerusalém. Lembre-se, lá no coração da Babilônia havia um homem chamado Daniel, que orou, intercedendo, pedindo perdão para que o Senhor se lembrasse do seu povo em Babilônia e levasse de volta para Jerusalém. Deus move os povos, Deus move as nações, e é pela intercessão do seu povo que Deus nos dá uma vida mansa e tranquila, desde que haja em nós o querer de levar os homens ao conhecimento de Deus. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.